Fala, meus alunos, suprassomos, meus amigos. Mais uma live inicia agora, pessoal. Acompanha a gente, participa das nossas lives. Só live com conteúdo fantástico para você. E hoje nós estamos iniciando mais uma live temática do Café com Suprassomos. Tamo juntos. Acompanha aí, divulga para os amigos, porque vem informação importante para você, tá bom? Nós iremos falar hoje sobre a importância do primeiro emprego, sobre a questão de experiência, a influência da experiência. Então divulga aí, acompanha aí. Quero mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando. Ótica Santos, meu amigo Mário, a minha querida amiga, a nossa querida irmã gestora, acima de tudo, viu? Irmã Aldenice, uma pessoa fantástica, desenroladíssima. Meu querido amigo Soli está aí, meu querido irmão. Tamo juntos. Hoje teremos o convidado, o professor Luciano. O professor Luciano vai estar com a gente aí para trazer aí, compartilhar as suas experiências. Uma coisa eu garanto para vocês, tá? O professor Luciano é uma pessoa altamente qualificada, tem uma experiência fantástica e vai contribuir muito para o teu crescimento profissional, tá bom? Ele já está solicitando aqui, ele irá entrar junto com a gente para a gente começar na nossa live. Enquanto isso, divulga para as pessoas, tá bom? Tamo junto. Vamos lá. Meu amigo Luciano, tudo bem? Tudo bom? E você aí, como vai? Tudo certinho, pronto. Tá tudo ok aí, não tá? Tudo certinho A aí? imagem o som tá, todo mundo tá ouvindo? Perfeito, tá perfeito. Pessoal, interage com a gente. A gente está iniciando agora mais uma live do Café com Suprassomos, não é? E com certeza tem muita coisa boa que vai ser passado aqui. A gente vai partilhar de muitas experiências legais. Luciano Bob é um profissional altamente qualificado, muita experiência bacana aí para compartilhar com a gente. E eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todos nós, tá? Já temos o Iliane, Luiz Miguel sempre está com a gente aí, já está com a gente aí. Minha querida amiga, irmã Ieda, também já está com a gente aí. Pessoal, divulga para os jovens. Hoje nós iremos falar sobre primeiro emprego, a importância da experiência ou não. A experiência é um fator condicionante, né? Então, muita coisa boa. Então, Luciano, nós temos nesse primeiro bloco aqui, nós já tivemos a experiência de, inclusive, ter 2 blocos de live. Quem manda é o povo. Se o povo quiser, né? E dentro também dos assuntos que são pertinentes, não tem problema nenhum. Mas daí a gente tem 1 hora inicial para a gente poder fazer esse debate. Então daí eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho quem é Luciano Borba para todos nós. Enquanto isso, eu estou digitando aqui o tema da nossa live para ficar fixado aqui no comentário, para quem chegar e se familiarizando com o nosso tema, tá bom? Tamo juntos, fica à vontade. Ok. Eu queria agradecer a você, Rosivaldo, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você e poder compartilhar um pouco da minha experiência. Eu, na verdade, eu comecei minha vida profissional com... todo mundo tá me escutando? Tá ok? O som tá ok? Tá ok, pessoal? Dá o sinal aí. E aí, tá ok? Deixa alguém falar aqui. Tá Natália? Cadê? E aí, pessoal? Alguém tá me escutando? Todo mundo tá me escutando? Tá, Ok, pronto. ok. Ok, sim, o Willi colocou Bom, também, sim. na verdade, comecei minha vida profissional por volta dos 15 anos, tá? Dando aula particular. Tá? Por volta dos 18 anos, eu comecei um estágio na Sudene. Tá? Posteriormente, eu fui para um estágio na Chesf, né? E da Chesf eu entrei na São Paulo Alpargatas, onde passei 8 anos e meio. Durante esse período na Alpargatas, eu escutava colegas falar que quando se aposentasse ia abrir uma consultoria. E muita gente falando sobre isso. E aí eu fiquei pensando, poxa, se abrir uma consultoria é tão bom, por que esperar se aposentar? Né? Então, quando eu tive a oportunidade, logo na saída da Alpargatas, eu comecei um trabalho de consultoria e treinamento, né? Inicialmente por grandes empresas,
né? E depois por médias e pequenas empresas, né? Empresas com característica bastante familiar. Fui também professor da Faculdade Boa Viagem, sou engenheiro mecânico, com especialização em produção, e fui por 14 anos professor da Faculdade Boa Viagem. Maravilha, Luciano, maravilha. Experiência aí, né? Então, consultoria, principalmente nessas empresas de referência, eu acho que é isso que consolida o profissional, né? Então, pessoal, observa aí que todo o viés da gente, eu estou terminando aqui de digitar, o tema da gente hoje é primeiro emprego, tá? A experiência é um fator realmente condicionante para a contratação. Então, veja, o tema é muito sugestivo. Então, a gente vai aqui partilhar com vocês coisas fantásticas, informações. Com certeza, o Luciano vai trazer para a gente aí também fazer um link com as experiências que ele vem passando ao longo do tempo. Então, com certeza, vai ser muito maravilhoso para todos nós, tá? Então, vamos lá. Luciano, eu gostaria de perguntar para você, já para a gente adentrar no nosso tema, né? Como iniciar no mercado de trabalho? Para essa meninada que está aí, para as pessoas que estão acompanhando aí, como dar início, né, ao mercado de trabalho? Na verdade, o mercado de trabalho hoje é um mercado que dá uma abertura muito grande para os profissionais, né? Na fase jovem, muitos deles têm dúvida do que realmente fazer, né? Então, acho que é interessante ele pesquisar o mercado de trabalho da sua região, ver como é que está os segmentos, tá certo? Observar realmente o que ele gosta de fazer para poder definir a profissão melhor para ele. Agora, e como definir isso? Muitas vezes você começa a fazer cursos, né? E aí a partir daí você começa a observar o que mais dá afinidade com você, né? E como a gente chama, brilho nos olhos, você gostar de fazer aquilo, certo? É interessante que a gente consiga associar isso, sabendo que nem sempre você começa com o que realmente você gostaria de fazer, tá certo? Agora, é importante que você, a partir do momento que você defina o segmento que você quer atuar, você procure buscar cursos de formação voltados para aquele segmento. Porque o que a gente observa muitas vezes em currículos, em leitura de currículos, é que as pessoas começam a fazer cursos bem divergentes, né, de formação muito, muito diferente, e aí lá na frente você vai aproveitar muito pouco daquelas oportunidades daquelas experiências que você vivenciou nos cursos, né? Então, eu vejo que é preciso que você defina bem o que você gostaria de fazer e, a partir daí, investir em formação profissional nesses segmentos, né? Maravilha. Pessoal, quem está falando é uma pessoa que entende do assunto, tá? Inclusive, eu já fiz uma entrevista com o Luciano, né? E aprendi muito, já trabalhamos juntos, inclusive, o Luciano já foi o meu gestor imediato. E assim, muita coisa aprendi com ele, muita coisa que hoje eu desenvolvo em sala de aula, que eu desenvolvo na minha vida, eu aprendi muito com ele, sempre fui muito observador em relação à sua tomada de decisão, a maneira de conduzir as coisas. Luciano é um profissional que ele tem uma visão muito ampla dos processos, das atividades, então assim, eu aprendi bastante com ele, esse faro também de identificar talentos, eu acho que isso é um diferencial que também Luciano, ele vem demonstrando aí ao longo da sua desenvoltura profissional. Então, Luciano, complementando... que eu queria acrescentar, que às vezes você começa numa atividade que não tem nada a ver com o que você gostaria de fazer. Né? Mas é importante que você comece a trabalhar, porque as pessoas começam a lhe conhecer. O outro importante nesse processo, eu não tenho experiência, tá? Comecem a fazer trabalhos voluntários. Tá? Por quê? Porque é uma oportunidade muito boa, tá? Para você se colocar perante as outras pessoas. E aí você começa a identificar algumas características e as pessoas que estão ao seu redor também passam a te observar. Então, características de liderança, de equipe, né? A forma de você se comunicar, a forma de você falar, tudo isso vai estar sendo observado pelas pessoas. Então, os trabalhos voluntários hoje, certo? É muito bem recebido na hora que a gente vai fazer uma análise curricular
de profissionais jovens, né, sem experiência. Eu acho que é bastante interessante isso. Maravilha. Pessoal, um abraço aí para todas as pessoas que estão com a gente, Natália, Williane, eu acredito que Angélica, né? Geise está aí com a gente, Romero, tem também as pessoas que... Tem as pessoas da minha família, né? E alguns alunos meus também, ex-alunos meus que estão aí presentes. Agradecer a todos aí pela presença. Maravilha. Um abraço aí para a família do Luciano, tá? É importante que vocês saibam que Luciano é um profissional que vem deixando aí vários discípulos, né? Eu me considero um discípulo de Luciano, né? Aí a responsabilidade aí, né, Luciano? Com certeza. Aprendi e aprendo muito com ele. Todas as vezes que na verdade, quando eu tô com o Luciano, eu procuro falar menos para ouvir mais, porque ele tem mais para falar do que eu. Muito bom. Então vamos lá, dando continuidade aqui, Luciano. Qual a situação dos jovens no cenário atual? Bem, Rosivaldo, a gente tem duas situações, acho que, para a gente refletir. Uma situação antes dessa pandemia, né? E agora, durante a pandemia. Durante a pandemia, na verdade, eu acho que é uma incógnita para todo mundo, não só para os jovens, mas para todos os profissionais, de uma maneira geral, né? Agora, antes da pandemia, eu estava vendo uma pesquisa que saiu o ano passado no G1, né? E diz o seguinte, tá? Baseado na quantidade de desempregados do país, a média brasileira de jovens de 18 a 24 anos era 27%. Ou seja, 27% dos jovens no Brasil, tá, estavam desempregados. Tá? O pior estado do Brasil era o estado do Amapá, onde o índice chegava a 43% dos desempregados ser jovens na faixa etária de 18 a 24 anos. Tá? O estado de Pernambuco era o quinto pior estado, tá? Com 34% dos jovens desempregados, né? E o estado melhor a nível de Brasil em relação a ter um índice menor de desempregados na faixa etária dos jovens era o estado de Santa Catarina. Tá certo? Então, esse é um ponto que a gente precisa de começar a refletir, né? Os jovens, em função da sua região, têm uma participação maior ou menor nesse índice de desemprego. Certo? Um outro ponto que é muito curioso e que a pesquisa também fala, né, é que os jovens hoje, tá, o maior desafio que a gente tem na preparação desses jovens, tá, é relacionado com a parte comportamental deles. Certo? A ingenuidade dele, muitas vezes, faz ele ter comportamentos que vão de encontro aos valores e culturas da empresa. Tá certo? E termina entrando em choque e ele perdendo uma oportunidade do mercado de trabalho. Certo? Um outro ponto importante que foi abordado nessa pesquisa é que a expectativa de vida da população brasileira tem crescido. Né? E o que significa dizer isso? Essas pessoas mais velhas, aposentadas, né, continuam no mercado de trabalho e muitas vezes se submetem a ganhar salários menores e de repente ocupando vagas que poderiam ser desses jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Então, é um cenário que precisa de ser refletido, né, para que a gente veja como vai resolver essas questões a nível de desemprego. Maravilha, pessoal. Então, veja, o cenário é desafiador, né? A pandemia aí está trazendo várias restrições, né, para todo mundo, mas daí a gente precisa se reinventar, né, e começar a investir. Luciano fala muito sobre isso, que você precisa identificar aquilo que você realmente tem o interesse e a expertise também para aquilo e começar a investir, estudar, aproveitar esse momento aí de investir, né? Então, quero mandar um abraço aí para minha sogra que está aí, presente aí na live, minha sogra Marili, né? A mulher que mais cozinha nesse mundo é ela, viu, Luciano? A pessoa maravilhosa, Se eu pudesse, estaria lá todos os dias. Minha esposa que está aí também, Natália colocou aí verdade. Paulo Falcão, Paulo, meu amigo de infância, que está no Maranhão, São Luís do Maranhão, excelente profissional, e está aí também na live participando, um monte de gente aí maravilhosa que está com a gente aí. Então vamos lá. Luciano, você falou sobre a situação do jovem no cenário atual, apresentou aí várias estatísticas, então eu queria que você falasse um pouquinho agora como ser selecionado para uma vaga.
mesmo nesse cenário aí tão crítico, né? Como ser selecionado para uma vaga? Rosivaldo, eu vejo três situações, tá certo? Você pode, é muito comum isso nos jovens, tá certo? Você ser indicado por alguém, um familiar, uma pessoa amiga, né? E você ser indicado para uma vaga, tá? Essa vaga, eu chamo essa indicação certa, ou seja, essa vaga é sua, tá? E aí cabe a você, tá, fazer por onde aquele trabalho dá resultado para justificar aquela indicação daquela pessoa amiga, certo? Então essa é uma situação que a gente vê muito por aí acontecendo, tá? Aconteceu comigo no passado, tá certo? Eu tive uma situação, na verdade o meu primeiro estágio foi um estágio que quem promoveu esse estágio para mim foi um tio meu, tá certo? Eu fui trabalhar na Sudene, prestar serviço na Sudene, e naquela ocasião eu fui ele foi questionado pela diretoria do órgão porque qual a necessidade de ele ter colocado um sobrinho, né, para trabalhar naquela atividade. E o que estava acontecendo? Ele precisava de fazer, o trabalho era um trabalho de digitação de dados pluviométricos, tá? E ele estava sendo pressionado para concluir os trabalhos. Tinha cerca de 5 a 6 estagiários fazendo esse trabalho, e um certo dia ele pediu para que eu dissesse a quantidade de digitações que eu tinha feito. Tá? Posteriormente ele me falou, tá, que não há reunião lá, tá, foi abordado a essa necessidade desse estágio, e aí a quantidade que eu produzi, tá, foi superior ao somatório de todos os outros estagiários. O que eu queria mostrar com isso? Eu tive a oportunidade, eu fui indicado, tá, e procurei fazer o meu melhor, independente de quem me indicou. Certo? E isso começa, a partir daquele momento, a diretoria da empresa começou a ver com outros olhos aquele estagiário que veio através do gestor, que é sobrinho do gestor. Tá? Então, veja, vai ter essa situação para jovens? Vai. Agora, procure aproveitar da melhor forma a essa oportunidade. Certo? Essa é uma situação. Uma outra situação é você receber uma indicação de alguém de uma oportunidade, ou seja, existe uma vaga em tal empresa e vai lá, me apresenta ou leva teu currículo. Aconteceu comigo na São Paulo Alpargatas. Um amigo meu, Arthur Mendonça, tá? Eu conversando com ele trabalhava lá, e eu perguntei se tinha vaga, ele disse, estão fazendo processo de seleção, leva teu currículo. E aí eu fui, levei o currículo, fiz o processo seletivo e fui chamado e comecei um trabalho, passei 8 anos e meio. É uma outra situação. E uma terceira situação, que é a mais comum, tá? É a que passa por recrutamento e seleção, né? Onde você está ofertando, as pessoas ofertam as vagas nas redes sociais, como Cato, LinkedIn, Comunidade de Emprego, Indeed, né? E tantos outros empresas de recrutamento e seleção, e aí você coloca seu currículo para concorrer à vaga. Certo? E aí, o que é que precisa? Essa parte é o que normalmente a gente participa, né, desse processo de recrutamento e seleção. E aí, o que é que eu digo? O mais importante neste momento, tá, é o conteúdo do teu currículo. Tá certo? O teu currículo precisa de chamar a atenção de quem está fazendo a leitura dos currículos, né? O que a gente chama de triagem. Tá? Então, é preciso que o conteúdo chame a atenção. Tá? Mas, Luciano, e como é que vai estar o conteúdo se o cara não tem experiência? Tá certo? Eu já me deparei muito com essa situação. Processo seletivo para estagiário, com pessoas sem experiência, tá certo? Mas o currículo desta pessoa mostrava as características que essa pessoa tinha, tá? Os trabalhos voluntários, como eu falei no início, tá? Então a gente começa, e aí deixa a gente curioso em conhecer a pessoa, tá? É muito importante isso, para que eu tenha a oportunidade de participar de uma entrevista, tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu passo por essa fase de triagem, onde eu consigo fazer com que meu currículo seja selecionado, tá? Eu passo a
ao momento da entrevista. E aí o momento da entrevista é uma outra situação. Tá certo? O que o jovem tem que estar consciente é que a partir do momento que você chega na empresa, tá, você vai estar sendo observado o tempo todo. Tá? Então é preciso que você tenha algumas cautelas, cuidado em todas as suas atitudes naquele momento ali, porque tudo vai ser observado. Tá certo? A tua postura chegando na recepção, na portaria, aguardando o entrevistador na hora da entrevista, tá certo? Uma coisa importante que muitas vezes o jovem não se preocupa, mas é a questão do celular. Tá? É importante Isso. que na hora que chegar na empresa, tá, ele desligue o celular. Não deixe no silencioso não, para vibrar. Desligue mesmo. Porque hoje a questão do uso do celular para fins pessoais dentro do horário de trabalho é algo que não repercute bem. Tá? Então é importante que as pessoas tenham essa preocupação. Então, se você está numa entrevista, tá, e você tem que estar pedindo desculpa para poder botar no silencioso ou atender e dizer que não pode falar agora, tá? Isso repercute muito mal. Tá? E então é um ponto importante que a pessoa precisa de se preocupar, né? Para que ele consiga desenvolver melhor o trabalho. Tá certo? Maravilha, maravilha. Pessoal, veja aí, tá? Várias pessoas aqui na hora que você estava falando, Luciano, sobre a questão da indicação, né? E teve algumas pessoas que colocou aí alguns comentários acerca que quando você é indicado, você tem uma grande responsabilidade de fazer jus à confiança da pessoa que fez a indicação, não é? Isso, e eu acredito que tenha sido seu irmão, porque tem o nome Borba, eu acredito que não sei se é seu irmão, ele colocou que quando a gente não faz jus a essa responsabilidade, a gente ou prejudica, né, a pessoa que indicou, se prejudica os dois, o indicado e a pessoa que indicou. Mas quando a pessoa faz jus à confiança, logicamente que os dois, né, recebem ponto por isso, né? Aí ele colocou aí, justamente, é seu irmão, Luciano? Ricardo Borba? Um abraço, Ricardo. Obrigado aí pelas considerações e o comentário também, tá? Natália também fez um comentário que ela foi indicada para o primeiro emprego dela e ela passou nesse mesmo emprego 13 anos. Então veja, né? E fez história nessa empresa. Fantástico as contribuições que ela está fazendo, né? Pessoal, estou muito feliz com a interação de todos vocês. Agora, nesse momento, nós temos aí a interação de 31 pessoas, né? Então, assim, Luiz também fez um comentário muito pertinente, é o QI, né, Luiz? Luiz sempre está com a gente. Então, assim, tem várias pessoas que estão aí contribuindo, é isso que a gente quer, é criar essa cultura de aprendizado, essa cultura onde a gente sedimenta o conhecimento para poder ir para o mercado de uma maneira mais agressiva. E a ideia do Café com Suprassomos é trazer para vocês profissionais como o Luciano, que tem uma experiência fantástica e tem o que falar para a gente, né? Tem o que dizer para todos nós, né? Então, Luciano, diga, pode falar. Só para complementar essa questão da indicação e do trabalho, você tem que ver o seguinte, a partir do momento que você inicia um trabalho em alguma empresa, tá certo? Você passa a ser vitrine, tá? Todo mundo está observando, independente da indicação, tá? Ou do processo seletivo, da origem da sua entrada. Tá certo? A questão de uma pessoa que foi indicada por alguém da empresa, tá? Muitas vezes cria até uma barreira com os funcionários, né? Porque as pessoas dizem, não, ele foi indicado por fulano. E aí cabe a você conquistar seu espaço através da amizade, do companheirismo, né? E da dedicação ao trabalho, para que, com isso, consiga evoluir dentro do trabalho onde ele está inserido. Maravilha, ótimo. Pessoal, quero mandar um abraço aí para os meus alunos da Unibra que está aí participando, Felipe está aí, entre outros alunos, meus alunos da FACIG que está aí também participando, alunos da FACET, que eu passei por lá na pós-graduação, que sempre está com a gente aí, tá? Pessoal, vamos lá. Vou destacar aqui um que está aparecendo aqui agora, Lucas Catanho, né? Foi meu estagiário e depois funcionário lá da marmoaria, tá? E começou o trabalho com a gente. Tem outros aqui, vou pedir desculpa porque eu não estou vendo o nome das pessoas, estou mais concentrado na live, mas é importante registrar, como você falou. Claro. Muitas pessoas começaram a vida profissional junto comigo.
Pronto, Gicarliana tá aí, Eduardo, Natália, um monte de alunos aí que tá aí prestigiando. Vamos lá até o final, tem muita coisa legal, tá Um bom? abraço, Eduardo. Olha aí, só. Luciano aqui tem um bocado de gente mesmo, né, Luciano? Das indústrias, É, das empresas aí, coisa boa, né? é. Muito bom. Então, pessoal, já quero lançar o convite para vários profissionais que estão aí, que entraram aí, tá? Vamos transformar pessoas através do conhecimento. Então, entra aí no link no Instagram, tem um link aí no meu Instagram, professor Rosivaldo. Entra no link que tem lá, vai ser direcionado para algumas opções. Nessas opções está lá, live Café com Suprassomos. Aí você entra, clica aí, vai ser direcionado, tá, para o grupo VIP do WhatsApp. Lá está Luciano, está Nathalie, está Natália, Nathalie Hilma, o Willi, tem um monte de profissionais que estão lá junto com a gente nessa missão de fazer sempre lives aí. Minha fono tá aí, Rosalba, Carla Rosalba, né? Tá aí também, fala fantasticamente bem. Quando ela entra nessas lives assim, eu já fico já nervoso, porque ela é a referência de falar bem, viu? Tô aprendendo com ela. Então vamos lá, Luciano, dando O diga. que eu queria acrescentar aqui, que eu não comentei, mas eu Fica à iniciei minha vontade. vida profissional no Colégio da Polícia Militar. E eu resisto aqui a presença da live meu primeiro amigo lá no colégio, que é o Eduardo Pereira, que está aí com a Olha gente aí, também, Eduardo. Ok, então. maravilha. Que bom, né? Que bom, maravilha. Vamos lá. Luciano, dando sequência aqui, a gente acabou de falar um pouquinho sobre cenário, como ser selecionado para uma vaga. Então traz pra gente aí, na entrevista, o que dizer quando não tem experiência? Então, qual a estratégia de lidar nesse momento tão importante que é o momento da entrevista? É interessante essa sua pergunta pelo seguinte, na minha época, as informações, elas não se propagavam como se propaga hoje. Hoje, você consegue com muito mais facilidade a obter informações, né? E aí eu não tenho experiência. O que é que eu vou falar na hora da entrevista? O que eu diria é o seguinte, as redes sociais estão aí para ajudar você nisso. Tá? Normalmente, quando você vai participar de um processo seletivo, né, você sabe qual é a empresa. Tá certo? Então, nesse caso, quando você sabe, principalmente quando é média e pequena empresa, as grandes empresas, às vezes, o processo fica um pouco fechado, é terceirizado, e a pessoa termina sabendo na hora que está lá na entrevista. Tá certo? Mas, sempre que possível, se você sabe qual é a empresa, busca informação sobre ela. Tá certo? Por quê? Porque na hora da entrevista, tá, imagine você sendo um entrevistador e eu, como uma pessoa, a candidata à vaga, começar a conversar contigo sobre a tua empresa. Tá? Então, eu não tenho experiência, mas eu começo a trocar informações sobre o que a tua empresa faz, quais são teus concorrentes, como ela está no mercado, como é que você vê, quantidade de funcionários. Bom, N informações que você pode buscar para quebrar esse gelo na hora da entrevista. Esse é um ponto. Tá? Uma outra parte importante é você ter em mente seus pontos fortes e seus pontos fracos. Tá? Por quê? Porque, de repente, o entrevistador faz esse tipo de pergunta e você, de repente, nunca você pensou sobre isso. Então, é importante que você avalie, né, e tenha isso em mente. Um outro ponto interessante também na entrevista, aconteceu comigo o ano passado, numa entrevista de uma jovem, tá? Que eu coloco o seguinte, tudo que você colocar no seu currículo, tá, você tem que saber. Isso. Imagina você, tá, eu estava num processo de entrevista, tá, e o diálogo estava muito curto, né? A pessoa respondia sim, não e por quê, e aí eu tentei buscar mais conversa com ela, e aí no currículo dela ela dizia que tinha feito um determinado curso. E eu digo, fulana, me fala um pouquinho sobre o que você aprendeu no curso. E aí ela me respondeu, mas isso faz muito tempo, eu nem me lembro. Tá? Então veja, que grau de importância teve aquele curso na formação daquela pessoa, que ela nem se lembra. Tá? Então é importante que você reflita sobre isso. Tá? O que está no teu currículo, tá certo? É preciso que você domine bem, porque senão você termina ficando numa situação difícil de explicar. Isso.
Maravilha, maravilha. Quero mandar um abraço aí mais uma vez só para meu aluno Marcos aí da Unibra, meu aluno Suprassumo, Jeane, Natália colocou aqui, ó, bem interessante aqui, ó, isso, importantíssimo, né? Mostrar que conhece, que se interessou em estudar sobre a empresa, ter um conhecimento prévio da empresa, né? É importante. E hoje, Luciano, a gente tem várias ferramentas, né? Ninguém pode chegar no momento da entrevista e dizer que não teve condições de se informar. Sim. Porque as empresas têm sites, né? Tem o Instagram. Hoje, qualquer coisa que tem aí no mercado, você entra lá, tem o Instagram, tem o Facebook, tem como você puxar as informações, né? Luiz colocou aqui, ponto forte, proativo, ponto fraco, perfeccionismo, às vezes atrapalha. É verdade, porque, né, Luciano, tem o povo querendo minimizar essa questão do impacto, do defeito, do ponto fraco, aí coloca lá, eu sou muito perfeccionista, né? E acha, né, que isso daí... Aí, o perfeccionista sofre muito, né? Porque tá sempre se cobrando, tá? E às vezes você sofre bastante. É verdade, interessantíssimo. Pessoal, muito bom, tá? Veja como a gente vai construindo, né, a ideia. São coisas que, às vezes, a gente sabe, mas a gente não coloca em prática, porque é preciso que a gente comece a sedimentar essas informações. Não basta ser apenas um bom ouvinte, você tem que ser praticante das informações e das orientações, tá? Então, tem uma pergunta aqui que acabaram de fazer, vamos ver, Luciano, para responder agora? Bora. Qual o tempo médio de uma resposta? Em que aspecto é esse tempo médio da resposta? Como assim? Eu acredito que seja em relação à entrevista. Deixa eu ver aqui com ele aqui, né? Eduardo, diz pra gente aí em qual processo seria, em relação a quê? Esse tempo médio de uma resposta, né? Ele vai colocar aqui pra gente, a gente vai dando sequência e quando ele colocar, aí a gente começa, tá? Então vamos lá. Olha aí, um Felipe Bezerra colocou aí, Luciano. Grande Luciano, teve uma grande participação na minha primeira entrada no mercado de trabalho. Olha aí os frutos aí, né? Jaqueline tá aí também, o cheiro, já tava com saudade, Jaqueline, de entrar nas minhas lives, viu? Vamos lá. Então, Luciano, dando sequência aqui, até Eduardo. Pronto, Eduardo colocou. Isso. Tá. Ok, Eduardo. Veja, na verdade, a entrevista, né, tem que ser um bate-papo, um diálogo bem tranquilo, tá certo? Então, se o candidato, ele está seguro do que ele faz, né, das experiências que ele tem, mesmo que não tenha experiência profissional, e aí vem a questão de você conhecer a empresa onde você está se candidatando a uma vaga, tá? O trabalho voluntário que desenvolveu, então, isso passa a ser uma coisa bem natural. Então, esse é o objetivo. Essa interação entre o entrevistado e o entrevistador tem que ser uma coisa bem natural. Tá? E isso termina acontecendo com uma facilidade muito grande, essa conversa. Agora, quando a pessoa ela não pesquisa, ela não se prepara para a entrevista, tá certo? Aí ela termina realmente parando e demorando para responder um determinado questionamento. E aí termina sendo um ponto negativo, né? Então, a entrevista, quanto mais natural, se transformando num diálogo, termina tendo um desempenho muito mais favorável para quem está sendo entrevistado. Luciano, eu estou com uma pergunta aqui de das pessoas participantes do grupo, é o seguinte, é importante que todos os gestores que estão à frente do processo de seleção, eles deem um feedback, ainda que esse feedback seja negativo, sim ou não? Para o candidato? Para o candidato. Essa questão de você dar esse feedback, né? Precisa ter muito cuidado quando a gente está falando de jovens, certo? Porque a gente não sabe o nível de maturidade que essa pessoa tem para receber essa negativa, né? Agora, e aí eu me lembro, quem foi meus alunos, sabe que eu sempre gostei de historinha, mas aconteceu comigo, tá? Eu recebi um não, tá? Na época de estagiário da Chess, né? Eu, na verdade, no plano Collor,
O estágio era de 6 meses, o Plano Collor fechou as contratações e eles prolongaram por mais um mês esse estágio para poder tentar contratar algumas pessoas. Durante esses últimos 30 dias do estágio, tá, o pessoal da minha área disse, Luciano, vai assumir no teu lugar aqui uma pessoa que está vindo de Sobradinho. Né? Então, procura ver se tu consegue garantir a tua vaga aqui nesse setor. E eu não conhecia ninguém. E aí eu fui, marquei uma audiência com o gerente de operação, o chefe da chefe aqui em Recife. E fui até ele. Conversei com ele, disse da minha situação, e que esperava ser uma pessoa selecionada. Dias depois, ele reuniu todo o grupo de estagiários e foi anunciar as pessoas que iam ser contratadas. E aí, naquela ocasião, ele disse, teve até um galeguinho aqui pequenininho que me procurou, querendo a vaga, tá certo? Ele não foi selecionado agora, mas posteriormente a gente vai estar observando o desempenho dele. Só que realmente aconteceu a ida de um outro estagiário para a minha vaga, para o meu lugar, tá? Porque aquela pessoa era conhecido do ministro da Justiça na época, que era o ministro daqui de Pernambuco. Tá? Então, o que acontece? Eu recebi um não, naquela inicial, quando eu fui pedir a ele ajuda, agradeci a ele, depois na saída eu fiquei até um pouco chateado comigo mesmo, porque eu agradeci, na verdade, recebi o não, mas eu tive maturidade para dar continuidade à minha vida profissional. Agora, nem sempre as pessoas reagem dessa forma, né? Então precisa ter muito cuidado com isso. Agora, eu acho interessante que você coloque a transparência nessa resposta. Tá? Agora me lembrei de um fato que aconteceu comigo a semana passada. Eu estava fazendo um processo de recrutamento e seleção de motorista para caminhão baú, né? De uma empresa onde eu presto consultoria. Tá? E esse caminhão é um caminhão alongado, então ele é muito grande, tá certo? E chegou para mim um currículo de uma pessoa para entrevistar com 8 anos de experiência em motorista. Tá? E aí eu fui fazer o teste. Na hora da entrevista com ele já comentou que a experiência com o caminhão, ele tinha 8 anos de experiência, mas com carro passeio. Tá? Com o caminhão não era muita a experiência dele, mas eu fui fazer o teste. E reprovei. E comentei com ele, é importante que você busque experiência, porque eu não posso aprovar você para uma atividade de responsabilidade que é essa de dirigir um caminhão em vias públicas, né, onde você vai transportar cargas e vai estar pondo em risco a sua vida e a vida dos outros. Né? E aí ele me questionou na ocasião. Mas como é que eu vou pegar a experiência se você não vai estar me dando a oportunidade? Eu digo, infelizmente, nesta função, tá, a responsabilidade é muito grande. Né? E aí realmente não dá para aprovar você. Então, eu terminei dando esse retorno para ele, porque precisava dessa resposta. Né? Agora, isso aí da maturidade de cada um. Né? E aí cabe ao gestor identificar isso para ver como conduzir essa situação. Maravilha. Aí já responde, né, a pergunta que foi colocada aí. Deixa eu ver aqui quem foi que perguntou em relação a... Pronto. Cadê? Blue Dental, né? Odontológica, né? Pronto, acho que é uma empresa, né? Blue Dental, ela colocou o seguinte: professor, como se portar diante de um não, visto que é difícil até para a pessoa experiente? É o que o Luciano falou, né? O gestor ele tem que ter toda uma preocupação, afinal de contas é um feedback que vai ser dado, que pode repercutir, né, inclusive na questão motivacional, né, na motivação do candidato, independente de ser experiente ou não, o não, ele precisa ser bem trabalhado e entra dentro daquela frase clichê, né, não é o que você falou, é como você falou, isso, né? Então tem que ter exatamente. todo o cuidado aí para poder... Pessoal, tem várias pessoas fazendo perguntas, a gente tenta sempre atender, porque o objetivo é ter essa interação, né? Mas o Érica dando boa noite, né?
Luiz Miguel, Bruno Henrique foi dispensado. Eu não estou vendo aqui, tem um aluno, ex-aluno meu aí que está falando sobre eu fui orientador, só que eu não estou vendo o nome da pessoa. Deixa eu ver aqui. Tá o professor Horizon, tá? Professor Horizon Lopes. Esse professor é fantástico, é professor da Unibra também, meu amigo. Professor Horizon, vamos fazer uma live juntos também, viu? Tamo junto, viu? Depois eu vou entrar em contato com você. Tem muito a acrescentar aqui para o nosso público. Deixa eu ver aqui, Luciano, quem foi? Cadê? Pronto, foi Rafael Rodrigues, eu acho. Rafa. Ele colocou aqui, tão difícil quanto encarar o primeiro emprego é recomeçar do zero em uma outra área. Tive esta experiência tendo o prazer de ter o professor Luciano como gestor e orientador. Olha aí, né? É verdade. Um abraço, Rafael. Pronto, maravilha. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui ao script e aí você faz a sua pergunta e a gente vai interagindo aqui de uma forma bem dinâmica, pois o objetivo é esse aqui, tá? Interagir com vocês também. Então, Luciano, que características, ou melhor, quais as características que o jovem precisa para agradar, né, no momento da entrevista, para chamar a atenção, né? Tornar-se desejável no momento da entrevista? Essa pergunta, eu vou começar do início na chegada desse profissional, desse candidato, tá certo? Eu acho que um ponto importantíssimo, tá? O aperto de mão. É claro que nesse momento de pandemia, essa prática não está sendo viável, certo? Mas o apertar a mão, olhando nos olhos da pessoa que está lhe recepcionando, tá? O apertar a mão com força, e não simplesmente você entregar a sua mão, tá? parecendo mais que não faz parte do teu corpo. Tá? Então isso é uma postura bastante importante e que se diferencia. Então, não sei se já aconteceu contigo, Rosivaldo, mas você apertar a mão de alguém que soltou a mão para você pegar, né? Isso passa uma energia muito negativa. Tá certo? Com certeza. Veja, começar a entrevista, né, na chegada, tá certo? Com um aperto de mão forte, transmitindo energia, isso começa com bastante positividade. Tá certo? Uma outra questão é o seguinte, tá? A capacidade de você aprender, né? Eu digo que você começar um trabalho abrindo o coração para a aprendizagem, tá certo? Você ser humilde para poder ganhar conhecimento. Tá? A gente muitas vezes vê pessoas que começou a trabalhar e acha que já sabe tudo, tá? E aí termina criando barreiras, né, para ganhar conhecimento, tá? Barreiras com relação ao convívio com os colegas de trabalho, tá certo? Então isso é fundamental nesse processo. Então é preciso que você tenha essa humildade, tá certo? A vontade de aprender, demonstrar que está feliz com aquela oportunidade que está tendo ali naquela entrevista, que vai agarrar com unhas e dentes aquela oportunidade, se for selecionado, para tentar desenvolver o seu melhor. Tá? Então, isso tem que... o que a gente observa é o seguinte, tá? Na hora que essa pessoa começa a passar essas características que eu estou falando, a gente percebe um brilho nos olhos da pessoa. Tá? E aí, isso encanta a gente, as pessoas que estão fazendo esse processo de entrevista. E isso passa a ser um diferencial seu em relação a outros candidatos. Né? É verdade, muito bem. Pessoal, quando o Luciano fala sobre essa questão de brilho nos olhos, isso daí é porque o Luciano ele gosta de identificar no candidato se realmente existe uma conexão em relação ao que ele pretende fazer. Porque às vezes tem pessoas que chegam naquela entrevista ali e nem parece que está ali. Né? Parece que ele está em outro lugar. Então não demonstra energia, atenção, concentração. Então, quando nós que fazemos esse processo de recrutamento e seleção, percebemos que o candidato, ainda que o currículo dele, muitas das vezes, até é um currículo até que dá para ser trabalhado, que tem algumas questões ali que é interessante, mas quando a gente avalia o perfil e vê que ele está ali, sabe, por estar, simplesmente para atender a expectativa de alguém que vai cobrar dele, se caso ele não fosse para a entrevista, então a gente já percebe que não dá para um negócio, né? Nós temos aqui, Luciano, uma outra pergunta. Ricardo Borba, olha aí, é o irmão do Luciano. Parece que está no DNA, né? Na família, né? Apresentação pessoal compatível à empresa também? Ele está perguntando.
É importante que você tenha essa preocupação também, né? Desde o momento da colocação de uma foto no currículo, né? Da sua apresentação, como você se vestir, né? No caso das mulheres, de se maquiar, né? Então precisa de avaliar o tipo de empresa que você está indo participar dessa vaga para poder facilitar a você entender como você vai se apresentar dentro dessa empresa. Porque muitas vezes você vai ter algumas posturas que, naquele momento, daquela empresa, os valores dela são diferentes daquilo que você está apresentando ali. E pode ser que ali já seja uma situação para eliminar você do processo seletivo, né? Então é importante que você tenha essa preocupação, tá? Para também não chamar tanto a atenção, tá? Então precisa de observar sim a sua apresentação pessoal para poder facilitar nesse processo de recrutamento. Pessoal, a primeira impressão é importante que você capriche, deixe boas impressões, deixar bem alinhado a tua postura. Vocês acreditam que uma certa vez teve uma pessoa que foi fazer uma apresentação inicial, Luciano, e veja como é importante a questão da vestimenta, né? Aí ele colocou uma calça verde social, né? Um cinto marrom, com um sapato esportivo, um tênis, né? De uma cor clara, branca para creme, assim, né? Então veja, sim, calça verde com o cinto marrom e um tênis. E uma camisa de cor alaranjada. Então veja, né? Poxa, existe uma discrepância aí em todo o conjunto dele, né? Então, aí chega num ambiente onde existem pessoas antenadas, que sabem que isso é importante, aí essa pessoa já, infelizmente, né, já causa uma má impressão. Significa que, às vezes, ela não se atenta aos detalhes. Então, pessoal, tudo isso é extremamente importante, tá? Tá sendo passado para vocês aqui dicas. Essas dicas precisam ser eternizadas em você. É claro que o tempo vai passando e a gente vai atualizando todas essas informações, mas a gente tem que ter uma preocupação ferrenha com tudo aquilo que a gente vai fazer. Então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais de Luciano para a gente interagir nesse momento, né? Luciano, queria que você respondesse com uma palavra. É claro que quando eu falo uma palavra, não significa dizer que tem que ser exatamente uma palavra. Você pode dizer a razão por que você pensa dessa forma, tá? Então vamos lá. Diga pra gente aí sobre uma referência. Quem é uma referência para você? Meus pais. Meu pai, minha mãe. Meu pai é falecido hoje, a minha mãe, né? Mas eu acho que toda a minha formação, a origem foi nos meus pais. Maravilha, ótimo. Comida. Adoro sopa. Sopa? Pronto. Sopa. Minha esposa também é louca por sopa, viu? Eu sempre falo aqui na live, né, que o pessoal já sabe já qual é o meu prato preferido. O meu prato preferido é cuscuz. Amo cuscuz. Se tiver cuscuz de manhã, de tarde, de noite, não tem problema para mim, não. Não tem crise comigo. Já ela gosta muito de sopa, né? Muito bom. Se identificou aí com a mesma preferência do Luciano, né? Paixão. Me fala sobre uma paixão. A minha família. A minha família, acho que é tudo, né? Maravilha. Ótimo. Livro. Um livro que você gosta. O que me marcou na minha vida, e eu nunca esqueço, é o Gerente Minuto. Foi um livro que, no início da minha carreira profissional, na Alpargatas, o pessoal me fez ler e que me marcou a minha vida toda. Maravilha. Me fala um pouquinho agora sobre a diversão. O que é que tu gosta? O profissional Luciano não só vive de trabalho, não, né? Uma diversão. Na verdade, passear, né? Eu acho que passear e escutar música são dois pontos, acho que bastante interessantes. Eu gosto de fazer, gosto de passear. Maravilha. Lugar. Praia, para mim, é o lugar onde toda vez que eu tenho essa oportunidade, né, de passear e ir para as praias, me dá uma paz, me dá uma tranquilidade e eu recupero minhas energias. Maravilha. Agora uma pergunta aqui, essa pergunta que eu quero fazer para você, é uma pergunta assim muito, uma questão pessoal mesmo, tá? Luciano, dentro de toda a tua vida, assim, questão profissional,
Me fala aí o que é que você mais gosta, sente prazer, ou talvez você possa até dizer, eu nasci para isso. Uma prática que você mais gosta de fazer, assim, no âmbito profissional. Compartilhar conhecimento. Compartilhar com Isso me encanta. Eu me deparei nessa minha carreira profissional e vivenciei algumas situações onde eu via profissionais até muitas vezes demitindo um subordinado com medo dele não tomar o seu lugar. E isso foi uma coisa que eu nunca tive esse medo, e pelo contrário, eu acho que hoje eu continuo assim. O que eu sei e puder passar para as pessoas, com certeza eu faço. Maravilha. Luciano, vamos lá, dando sequência aqui, Luciano. E aí, existe duas situações que têm sido muito comentado. E as pessoas, e gera muita polêmica, porque as pessoas dizem assim, não tem como separar. Outras dizem, não, tem que separar muito bem para que isso não interfira no trabalho, né? Aí entra a grande questão, vida pessoal e vida profissional. E aí, como lidar com essas duas variáveis que são distintas, mas que estão, todas as pessoas vivenciam, né? Lidam com essas duas realidades. E aí, o que fazer? Você me fez me lembrar agora, professor lá na minha época de colégio da polícia, né? E numa ocasião ele disse lá pra gente que quando ele saía de casa, que fechava o portão de casa, deixava os problemas de casa em casa e ia para o trabalho. Quando chegava no trabalho, administrava, convivia com os problemas do trabalho, esquecia o de casa. Isso, na prática, isso não existe, né? Isso é muito difícil. Cada vez mais, essa relação dos problemas pessoais e dos problemas profissionais, eles se misturam, tá certo? E, inclusive, os gestores, né, saber lidar com essas situações com seus subordinados. E aí, cabe a você, como um profissional, tentar separar essas situações, não é fácil, né? Agora, uma coisa que precisa de ter muito cuidado é com o que você posta nas redes sociais, né? Hoje, né, as redes sociais mostram tudo da sua vida. Então, é importante que você avalie realmente o que você está apresentando, está colocando nas redes sociais, porque isso pode ser em função do tipo de empresa, da cultura da empresa, pode ser que ele identifique alguns comportamentos ali que dificultem a você nesse processo seletivo. Então, precisa de ter muito cuidado com relação a isso, né? Porque quando você é jovem, que você ainda não está pensando em mercado de trabalho, de trabalhar, de repente você nunca pensou sobre isso. Tá? Mas a partir do momento que você começa a entrar no mercado de trabalho, né, ou se candidatar a uma vaga, é importante que você tenha toda essa preocupação, porque há uma tendência cada vez maior, tá, das pessoas que trabalham no processo seletivo observar as redes sociais daquele candidato para ver como é que ele se comporta na vida social dele. Maravilha. O pessoal está interagindo aqui, né? Natália utiliza uma expressão dizendo o seguinte, sempre falo, ninguém deixa o coração dentro do armário ou do vestiário para entrar na empresa. Verdade, né? É uma coisa que não pode desassociar, né? Agora, uma coisa que eu sempre falo, eu sempre digo para meus alunos, que a vida pessoal, ela deve estar, claro, acoplada à vida profissional. Não tem como desassociar isso. Mas você tem que exercer o autocontrole, não é? Porque aí você não pode permitir com que tuas emoções e o teu senso de julgamento venha interferir nas decisões técnicas do trabalho, não é? Então, de repente, você não está num dia bem, aí tem uma pessoa no trabalho que você não simpatiza, até porque houve situações anteriores que criou ali um probleminha, uma arestazinha, né? Então, você não pode se aproveitar de que não está bem para daí tentar, né, confrontar aquele profissional ou talvez tentar prejudicar ou, de repente, também você permitir com que a raiva tome conta e dificulte no processo. Não pode. Pessoal, é preciso ter autocontrole para entender que naquele momento você precisa trabalhar tecnicamente, né? E o teu pessoal naquele momento ele tem que estar ali controlado, ele está lá presente, mas você precisa controlar.
Aí foi colocado aqui uma questão, Luciano, sobre o home office, né? Eu gosto de mencionar a pessoa, né? Porque às vezes a gente fala, o Eduardo agora colocou aqui, né? E agora com o home office ficou mais difícil ainda separar trabalho com certeza. Você está em casa, mas a delegada está do lado, os meninos estão do lado. E aí, como fazer? Dar uma nova repaginada aí às atribuições, trabalhar, focar no trabalho e administrar a família ao mesmo tempo, né? Então, não tem como separar de jeito nenhum. Interessante essa colocação, né? Porque é uma nova realidade. Certo? Isso. Nesse momento de pandemia, alguns paradigmas foram quebrados aí com relação a você trabalhar em casa. Né? Muita gente começou a ver que era possível desempenhar seu papel sem ter que sair de casa. Né? Agora, é preciso que você tenha bastante disciplina para desempenhar esse trabalho com eficiência. Eu tenho, inclusive, um sobrinho que está participando da live aí, tá? Que a atividade dele, ele já disse que muitas vezes ele rende muito mais em casa do que no trabalho. Né? Porque ele está focado ali, o silêncio, tá? Ninguém está puxando conversa e ele consegue desenvolver muito melhor. Agora, depende do meio que você está inserido, né? As famílias, claro. Muitas vezes você tem crianças, você tem outras pessoas que terminam interferindo no seu dia a dia, e aí precisa de trabalhar a cultura dessa família, né, para que comece todo mundo a entender o momento, né, do trabalho e o momento do lazer. Né? E isso é uma coisa que, em algumas situações, precisa de ser trabalhada com mais força mesmo, né? Verdade. Muito bom. Dando sequência aqui, Luciano, como garantir uma contratação após o estágio? Inclusive, tem muitos alunos aqui, minha irmã também acabou de entrar, Maiara, está aí participando também, e tem muitas pessoas, inclusive ela é estagiária de uma empresa, né, de um hospital, e essa pergunta aqui é bem pertinente, né? Como garantir uma contratação após o estágio? Eu acrescentaria aí não só a questão do estágio, mas a fase de experiência. Muitas vezes você é contratado, né, por 30 dias, por 60 dias, 90 dias de experiência, tá? E o que garantir? O que é que vai garantir você ter continuidade na empresa? Eu diria que, resumindo, é o seu dia a dia, a sua dedicação, o seu trabalho, tá certo? Para que as pessoas possam observar você, tá? E em função justamente do teu desempenho, tá? Você vai garantir essa oportunidade. Pode ser que, mesmo com você desempenhando bem o seu trabalho, tá? Mas a empresa não tenha a vaga disponível. A política da empresa não é só ter estagiário. Pode acontecer isso? Pode. Eu já vivenciei isso em várias empresas, vendo essa situação, e a gente muitas vezes perdendo um bom estagiário. Mas o que é que acontece? Aquela pessoa se dedicou, tá? Se mostrou profissionalmente para as pessoas que estavam ao seu redor, tá? E isso pode gerar até uma indicação para uma outra empresa. Tá? Então procure fazer o melhor de si, tá? Procurando desempenhar sempre a sua atividade, rodando quilômetro a mais mesmo, fazendo a mais, porque isso você está, como eu falei, você está sendo vitrine ali. Certo? Então pode ser que naquele momento você não tenha aquela chance naquela empresa, mas você pode ser indicado para uma outra empresa, ou até mesmo, num outro momento, voltar à empresa de origem do estágio. Maravilha. Luciano, estamos caminhando para os minutos finais da nossa live, né? Eu quero dizer que realmente é importantíssimo toda essa contribuição que a gente está fazendo aí para as pessoas. Eu queria que você aproveitasse esse momento aí para fazer suas considerações, deixar aí teus direcionamentos para as pessoas aí, para que elas aí façam o apanhado de todas as informações que a gente trabalhou, que a gente debateu aqui, e não se esqueça nunca mais. Pessoal, o que eu digo é o seguinte, existe desemprego, existe, certo? E existem as oportunidades. E quando a gente está nesse processo de recrutamento e seleção, Luciano, nós temos apenas 23 segundos, tá? Aí você fica à vontade. A gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais para aquela vaga. Tá? Então se prepare, tá?
e procure se aperfeiçoar cada vez mais para poder conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Maravilha. Pessoal, um abração, tamo junto, Luciano. Tamo junto, viu? Maravilha. Obrigado.